Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai abordar uma pergunta que, olha, paira na cabeça de muita gente com espírito inovador, né? Com certeza. Aquela dúvida. Exato. Vale a pena mesmo encarar o desafio de começar uma startup? O que realmente pesa nessa balança? Uma pergunta fundamental, eu diria. E para guiar nossa reflexão, a gente tem em mãos um material muito valioso, que veio direto de uma apresentação de um group partner lá da Y Combinator, a YC. Ah, a YC. Para quem talvez não conheça tão a fundo, é uma das aceleradoras mais renomadas do mundo, né? Focada em ajudar startups bem no comecinho. Isso aí. Com investimento, mentoria intensiva, aquele pacote completo para dar um gás inicial. Exato. E a gente vai dividir nossa conversa hoje em duas grandes frentes, tá? Primeiro, tentar entender que tipo de perfil, que tipo de pessoa tende a navegar melhor nessas águas turbulentas de fundar uma empresa. Mapear o terreno, digamos assim. Isso. E depois, pensar em como alguém pode, se preparar para essa jornada, mesmo que o momento certo ainda não tenha chegado. Preparação é chave. Com certeza. Não dá para sair atirando para todo lado. E para começar, acho super importante a gente quebrar um mito. Sabe aquela imagem do fundador gênio, meio excêntrico, tipo personagem de filme? Ah, o Mark Zuckerberg no cinema ou o Steve Jobs. Exatamente. Aquela coisa meio mítica. A realidade, pelo menos segundo a IC, é bem mais diversa. Não tem um molde único para o sucesso, né? Não mesmo. E acho que o primeiro ponto que salta aos olhos nessa análise da IC é justamente a dificuldade de prever quem vai dar certo. Pois é. O próprio palestrante, com a experiência de ter trabalhado com quase 1000 fundadores, ele mesmo confessa que ainda se surpreende. Parece que não tem um checklist mágico, né? Não tem. E isso nos leva a um ponto fascinante. Aquelas métricas que a gente geralmente associa ao sucesso, sabe? Tipo, histórico acadêmico brilhante, carreira top em empresa grande. Sim, os suspeitos usuais. Exato. Eles não são indicadores tão confiáveis assim no universo das startups. E faz todo sentido, né? O contexto é radicalmente diferente. Completamente. É outro jogo. É um jogo novo, muito longe da estrutura, da previsibilidade de uma grande corporação. Sim, e essa diferença toda de contexto parece que é onde a qualidade mais crucial entra em jogo. O palestrante da YC bate muito na tecla da resiliência. Ah, resiliência. Palavra da moda, mas aqui parece central mesmo. Totalmente. Ele descreve o começo de uma startup como uma fase de sangue, suor e lágrimas. Principalmente naquela luta para conseguir os primeiros clientes, os primeiros usuários. Imagino. Aquela fase de validação inicial deve ser brutal. E é um bombardeio de não, sabe? E o mais duro que ele ressalta é que essa rejeição, muitas vezes, soa como algo extremamente pessoal. Afinal, é a sua ideia, né? O seu projeto ali sendo invalidado. Nossa, sim. Deve doer fundo. E um ponto que ele levanta e que eu acho muito pertinente é como a confiança inicial. Sabe aquela energia vibrante que algumas pessoas mostram em entrevistas, em pitches? Sim, aquela pessoa super convicta no discurso. Pois é. A YC observou que nem sempre são essas as pessoas que aguentam o tranco quando a coisa aperta de verdade. Muitas vezes, fundadores mais quietos, talvez até subestimados no início por parecerem menos, brilhantes. Menos espalhafatosos. Isso. Acabam mostrando uma capacidade de persistência, de adaptação, que é impressionante ao longo do tempo. A resiliência escondida, digamos. Isso me lembra muito a história que ele contou do Sagi, o fundador da Bentley. É um caso que, ilustra demais essa imprevisibilidade. Conta mais. Bentley, nome conhecido hoje. Sim, eles entraram na YC em 2012. O Sagi e o cofundador Corey eram descritos como engenheiros de fala mansa, sabe? Bem introspectivos. Ok. E a ideia? A ideia era super ambiciosa. Software para pesquisa em biotecnologia, farmacêutica, coisa complexa. E isso implicava vendas igualmente complexas para empresas gigantes, o tal do Enterprise Sales. Ah, Enterprise Sales. O ciclo longo, a negociação difícil, complicado para qualquer um, ainda mais para engenheiros quietos, talvez sem experiência prévia em vendas nesse nível. Exatamente. E essa combinação gerou muita dúvida.
Tanto na YC quanto nos investidores depois. Rolava aquela pergunta: será que esses dois vão conseguir fechar esses contratos enormes? Imagina a desconfiança. E como foi no início? Foi difícil. A Bentley ralou muito para conseguir levantar capital depois da YC. É impressionante pensar que mais de um ano depois do programa, eles ainda não tinham nenhuma receita. Zero. Nossa, mais de um ano sem faturar e sobrevivendo como? Tinham usuários acadêmicos que amavam o produto, mas usavam de graça. Entusiasmo tinha, mas dinheiro que é bom, nada. Demorou quase 2 anos depois da YC para a receita começar a pingar. 2 anos. Isso é uma eternidade no mundo das startups. Exige muita resiliência mesmo. Muita. E o resultado hoje? Bentley vale mais de 6 bilhões de dólares. Tem clientes gigantes da indústria farmacêutica e o Saj, aquele engenheiro quietinho. Se transformou. Se transformou num líder reconhecido, super respeitado. O ponto crucial é esse: a resiliência dele. Essa capacidade de aguentar anos de quase lá, de rejeição e de se reinventar no processo. Era totalmente invisível no começo. Ninguém cravaria isso. E é fundamental a gente lembrar do viés de sobrevivência aqui, né? Celebramos a história do Saj, que é incrível, mas ela é um ponto fora da curva. Verdade. Existem muitas outras histórias de fundadores que pareciam promissores no papel, mas que, por N motivos, não tiveram essa mesma trajetória, não conseguiram manter a resiliência necessária. Ficaram pelo caminho. Exato. Isso só reforça como é difícil prever quem vai resistir e prosperar. É um desafio enorme para quem investe e para a própria pessoa que está pensando: será que eu tenho o que precisa? Falando nisso, ter o que precisa. Isso conecta com a questão das motivações. Existe uma motivação certa para começar? Muita gente torce o nariz para quem admite que quer começar uma startup para, sei lá, ganhar dinheiro. Ah, a famosa discussão da motivação pura versus financeira. Isso. Como a YC encara isso? Olha, a perspectiva deles é bem pragmática e, de certa forma, até libertadora. O argumento central é que a motivação inicial talvez não seja tão crítica quanto a gente pensa. Como assim? Querer ficar rico? Tá valendo. Pura curiosidade sobre a experiência de construir algo do zero? Tá valendo também. Não tem, assim, uma hierarquia moral de por que começar, sabe? Mas isso não é um pouco contraintuitivo? A gente sempre ouve que tem que ter paixão pelo problema, aquela coisa? Sim, mas o ponto-chave, o pulo do gato, é que as motivações evoluem. A paixão pode não estar lá no dia 1, fervendo, mas ela pode surgir no caminho. Se descobre no processo. Exatamente. O palestrante da YC menciona exemplos de fundadores cujo plano inicial era bem pé no chão. Vender a empresa rápido, talvez em 1 ano. Só que aí, no meio do caminho, eles se apaixonaram pelo desafio, pelo mercado, pela equipe que montaram. E ficaram. E acabaram tocando o negócio por 1 década. Alguns até abriram capital na bolsa. O que começou talvez por uma ambição financeira, se transformou em algo muito maior, com outro significado. Entendi. Então, a faísca inicial pode ser qualquer coisa, mas o fogo que mantém a jornada acesa vem de outros lugares que se descobre durante a caminhada. Perfeito. As motivações que realmente sustentam no longo prazo, segundo a YC, são aquelas que emergem com o tempo. O interesse genuíno e crescente no problema que se está resolvendo e, crucialmente, gostar das pessoas com quem se trabalha lado a lado. Aquela parceria na trincheira. A equipe, né? Equipe. Essas são as âncoras nos momentos que, inevitavelmente, vão ser difíceis. Certo. Então, em vez de ficar naquela paralisia de análise, tentando decifrar se a alma é 100% empreendedora ou se a motivação é nobre o suficiente, a YC propõe um exercício bem mais concreto. Sim, muito mais pé no chão. É quase um cálculo de risco pessoal. O que eu realmente tenho a perder? Não como drama, sabe? Mas como uma análise fria mesmo. É isso aí. Analisar o pior cenário provável. E, na maioria das vezes, para uma startup que não decola, esse cenário é algo tipo fechar as portas depois de 1 ano, talvez um pouco mais. Ok, tendo recebido pouco ou nenhum salário durante esse período. A pergunta é: essa possibilidade é tolerável para a sua situação de vida atual, para o seu momento? E essa tolerância deve variar demais de pessoa para pessoa, imagino. Nossa, muito.
Para um jovem recém-saído da faculdade, talvez o risco seja relativamente baixo, né? O mercado de trabalho provavelmente ainda vai estar lá esperando. Sim, tem menos a perder, em tese. Exato. Mas pega alguém com uma carreira já consolidada. Sei lá, 9 anos numa empresa grande de tecnologia, prestes a ser promovido, com família dependendo da renda. Aí o buraco é mais embaixo. Aí a perda potencial é muito mais significativa. Não só financeiramente, mas em termos de trajetória de carreira, de estabilidade. Faz sentido. E a honestidade nessa autoavaliação é crucial. Se a perspectiva desse pior cenário já gera uma ansiedade que paralisa, isso pode ser um sinal vermelho importante. Por quê? Porque essa ansiedade constante pode minar a energia, a tomada de decisão, pode acabar sabotando a própria startup antes mesmo dela ter chance de dar certo, entende? É preciso ter um estômago relativamente forte para lidar com a incerteza. Entendi. Tem que aguentar a pressão da possibilidade do fracasso. Ok, vamos seguir. Digamos que a pessoa fez essa análise, refletiu sobre a tolerância ao risco e concluiu: beleza, eu consigo lidar com esse pior cenário. Mas talvez ela sinta que ainda não é a hora H, sabe? Que falta alguma coisa para pular de cabeça. Certo, ainda não se sente pronta. Isso. O que geralmente são esses algos que faltam? Olha, pela experiência da YC, geralmente se resume a 2 peças-chave que precisam se encaixar. Uma ideia, pelo menos minimamente promissora, e um cofundador compatível, a dupla dinâmica. Ideia e cofundador. E como encontrar essas peças? Começa pela ideia ou pela pessoa? Qual a ordem? O conselho aqui é bem interessante. Não tratar essas buscas como tarefas separadas, sabe? Tipo, primeiro eu acho a ideia, depois eu acho a pessoa. Não é linear assim. Não, porque as ideias de startup raramente nascem prontas, geniais. Elas começam como faíscas, palpites, intuições meio vagas. E a forma como elas ganham corpo, como se refiram e ficam mais concretas é através da discussão, do debate, da troca. Ah, entendi. A ideia se molda na conversa. Exatamente. E quem é a melhor pessoa para ter essas conversas exploratórias para bater bola? Justamente um potencial cofundador, alguém que pensa junto. Faz todo sentido. Mas onde buscar essas pessoas? Como encontrar esses parceiros de debate produtivo? A sugestão é dar uma olhada no seu próprio histórico. Pense aí, com quem você realmente gostava de resolver problemas junto na faculdade? Aqueles colegas de trabalho que, quando vocês colaboravam num projeto, a coisa simplesmente fluía, sabe? Um potencializava o outro. Aquela pessoa que te ajuda a pensar melhor, a ser mais produtivo. Isso, gente que te desafia intelectualmente de um jeito bom. E o que fazer quando identificar essas pessoas? Chegar e falar: e aí, bora fundar uma startup? Talvez não tão direto. A abordagem sugerida é mais orgânica, mais natural. Procura essas pessoas, retoma o contato, começa umas conversas mais abertas. Tipo, Sobre tecnologias novas que acham interessantes, produtos que admiram, ou até mesmo frustrações com soluções que já existem no mercado. Poxa, isso aqui podia ser melhor, né? Debatam, explorem possibilidades. E se? ir testando a química intelectual e de trabalho sem compromisso inicial. Exato. Pesquisa um pouco sobre os assuntos entre uma conversa e outra. Isso não só ajuda a maturar possíveis ideias, mas também serve como um test drive da dinâmica de trabalho e de pensamento com essa pessoa. E se a pessoa olhar em volta e sentir que não tem esse tipo de gente no círculo atual? Se o ambiente de trabalho ou social não for muito fértil para essas trocas? Bom ponto. Nesse caso, a recomendação da YC é bem direta, até um pouco dura talvez. Talvez seja a hora de mudar de ambiente. Mudar de mente, tipo de emprego, de cidade? Pode ser de emprego, sim. Na visão deles, o ambiente mais propício para cultivar essa mentalidade empreendedora e encontrar parceiros alinhados é trabalhar dentro de uma startup. Ah, interessante. Por quê? Qual vantagem específica? São 2 principais, eu diria. Primeiro, você vê na prática como a máquina funciona por dentro. A velocidade, os desafios diários, a cultura de fazer acontecer. É uma imersão. Aprende na prática.
Exato. E segundo, você se cerca de pessoas que, em geral, já têm uma tolerância maior ao risco e uma mentalidade mais voltada para a construção, para resolver problema, do que a média que a gente encontra em grandes corporações. Faz sentido. O ambiente molda. Com certeza. Então, a sugestão prática deles é, se está na faculdade ou recém-formado, tenta mirar em vagas de startup. Se já está numa empresa grande, talvez considere uma passagem para uma startup como uma etapa estratégica, quase um estágio preparatório antes de lançar o próprio voo. Entendi. Um passo intermediário para sentir o clima e fazer contatos. Ok, ambiente ajustado, conversas rolando. Qual o próximo passo prático para quem quer ir se preparando, mesmo sem largar tudo ainda? Começar a fazer, experimentar com projetos paralelos. Os famosos side projects. Aquela ideia que fica na gaveta. Exato. Aquele momento em que você pensa, poxa, seria tão bom se existisse um aplicativo para fazer X. Em vez de só pensar e deixar a ideia morrer, o conselho é, pare e se pergunte como eu poderia construir uma versão mínima disso. Mínima tipo o quê? Um protótipo bem simples? Tipo algo que dê para fazer num fim de semana, ou em algumas noites livres. O ponto não é criar a solução definitiva logo de cara, mas sim construir algo, por mais simples que seja, e, crucialmente, mostrar para potenciais usuários. Não guardar para si. De jeito nenhum. Colher feedback real, ver a reação das pessoas. O objetivo é criar um músculo de transformar ideias, mesmo que pequenas, em realidade tangível. Sentir o gostinho de lançar algo no mundo, sabe? Entendi. Criar o hábito de executar, mas para construir precisa saber construir, certo? E se a pessoa não for da área técnica, não souber programar? Fica dependendo de achar alguém. Boa pergunta. Aí temos basicamente 2 caminhos principais, segundo a YC. Opção 1. Aprender a programar. O palestrante, baseado na própria jornada, é bem direto quanto a isso. Comece a aprender a programar. Mesmo que não seja para virar um expert. Exato! Não precisa virar um engenheiro de software sênior da noite para o dia, mas ter conhecimento suficiente para criar a primeira versão do produto, o MVP, o mínimo produto viável, isso é uma vantagem imensa da autonomia. E a opção 2? Opção 2 é encontrar um cofundador ou cofundadora que tenha essas habilidades técnicas. O que nos leva de volta à importância de cultivar aquelas conversas, aqueles relacionamentos que a gente falou antes. Uma coisa puxa a outra. Faz sentido. E quando um desses projetos paralelos começa a ganhar alguma atração, alguma resposta, como saber se é a hora de chutar o balde, largar o emprego e se dedicar 100%? Imagino que raramente um projeto explode de sucesso do nada e a decisão fica óbvia. Exatamente. Atração explosiva, aquela curva de crescimento viral, logo de cara, é a exceção, não a regra. O mais comum é ter um feedback inicial meio misto, algumas pessoas amam, outras odeiam, a maioria talvez fique indiferente no começo. E como navegar nisso? Como decidir? Para ajudar a navegar nisso, a YC recorre a um conselho de outro de seus parceiros famosos, o Paul Buchheit, que criou o Gmail, né? Ah, sim. O que ele diz? Ele diz algo como, é melhor fazer um produto que poucas pessoas realmente amam do que um produto que muitas pessoas apenas acham ok, são indiferentes. Entendi. Buscar profundidade na resposta de alguns, em vez de só uma aceitação superficial de muitos. Precisamente. Procurar por uma reação profunda, que eles chamam de deep reaction. É aquele usuário que chega para você e diz, olha, por causa do seu produto, eu agora faço tal tarefa de um jeito completamente diferente e muito melhor. Mudou a vida da pessoa em algum aspecto. Mesmo que seja só um usuário falando isso. Mesmo que seja só um. Um único usuário apaixonado que realmente teve um problema significativo resolvido por um protótipo ainda cheio de falhas. Isso pode ser um sinal muito mais forte do que, sei lá, milhares de inscritos numa lista de espera por algo que nem existe direito ainda. Isso muda bastante a perspectiva, né? Menos foco na métrica de volume inicial e mais na intensidade da resposta de alguns poucos. Interessante. Sim. E tem outro ângulo importante para avaliar esse timing de pular fora do emprego que não é só sobre o produto em si. Qual seria? Foco não deva ser apenas o sucesso do projeto paralelo.
medido por usuários ou receita, mas sim o quanto você está curtindo o processo. A sua própria energia? Como assim, curtindo o processo? Faz uma comparação. Seu trabalho atual te drena, te deixa exausto. Mas mesmo assim, cansado, você encontra disposição e até prazer em trabalhar no seu projeto paralelo à noite e nos fins de semana. Ah, entendi. Se a energia flui para lá, mesmo com o cansaço. Exatamente. Isso é um indicador poderoso de alinhamento, de motivação intrínseca. Mostra que aquilo realmente te move de um jeito diferente. E a dinâmica com quem está colaborando nesse projeto, isso pesa? Pesa, e muito. Atenção redobrada nisso. Se você está tocando esse projeto com alguém e percebe que a colaboração é incrível, que vocês se complementam, que rola respeito mútuo, uma visão compartilhada, e essa pessoa também tem vontade de empreender a sério, Isso é ouro puro, em honrar um cofundador com quem você genuinamente gosta de trabalhar, que te desafia e te apoia e que está na mesma página sobre o futuro. Isso é algo raro e muito valioso. e pode ser o fator decisivo. Segundo o palestrante da YC, essa química, essa parceria forte, pode ser por si só uma razão fantástica para pedir demissão e começar. Mesmo que a ideia ainda não esteja 100% validada, a força da dupla pode superar muita coisa. Interessante. Voltando um pouquinho àquela análise do pior cenário que a gente discutiu lá no começo. Parece que ficou faltando um elemento importante naquela conta. Um que a OIC faz questão de ressaltar. Qual seria o que a gente deixou passar? O aprendizado. Muitas vezes, quando a gente calcula o prejuízo de uma startup que não deu certo, a gente foca no tempo perdido, no dinheiro que não entrou, mas esquece o ganho imenso em conhecimento e experiência. Ah, com certeza. Como fundador, você é forçado a usar múltiplos chapéus, né? Tem que entender de vendas, de produto, de marketing, de suporte, de finanças, mesmo que superficialmente no início. Exato. É uma imersão forçada em gestão, em operação, como poucas outras experiências podem proporcionar. Totalmente. Mesmo que a empresa não vingue financeiramente, essa vivência multidisciplinar é um ativo gigantesco para a carreira. Ajuda a pessoa a descobrir na prática que tipo de trabalho realmente a energiza, quais são seus pontos fortes e onde ela quer direcionar a carreira dali para frente. É quase como uma bússola profissional acelerada, né? Perfeito. E isso se reflete concretamente no mercado depois. Ter lá no currículo fundador de startup que falhou, isso ajuda ou atrapalha na hora de buscar um emprego, por exemplo? Ótima pergunta. Ajuda ou atrapalho? Ajuda. E muito. Pelo menos segundo a experiência da YC e das empresas que eles observam de perto. O palestrante menciona a segunda startup dele, a TripleByte, que atuava justamente na área de recrutamento técnico. Ah, então ele viu isso na prática. Viu na prática, em primeira mão, como muitos empregadores buscavam ativamente ex-fundadores. E por quê? Porque essas pessoas tendem a ser vistas como mais proativas, com mais iniciativa, capazes de tocar projetos complexos do início ao fim, de lidar com ambiguidade. Entendi. É como se a tentativa, mesmo sem o sucesso financeiro que a gente espera, validasse um conjunto de habilidades muito valiosas no mercado. Tipo garra, capacidade de execução. Exatamente. Ele até cita o caso da Rippling, outra empresa gigante do portfólio da YC, avaliada em mais de 10 bilhões de dólares. A Rippling tem uma estratégia deliberada de contratar ex-fundadores, tinham cerca de 50 na época da apresentação dele. 50 ex-fundadores? Uau! E para fazer o quê? Para liderar unidades de negócio inteiras, como se fossem mini CEOs dentro da própria Rippling, eles valorizam demais essa mentalidade de dono, essa capacidade de construir e escalar que quem já tentou fundar algo geralmente desenvolve. Nossa, isso é muito interessante. Essa ideia de que a jornada molda a pessoa de um jeito positivo, mesmo sem o final feliz financeiro da startup, é poderosa. Tem aquela história do Nick Grande que ele contou, que ilustra bem essa trajetória não linear, né? Sim, a história do Nick é um ótimo exemplo disso. A primeira startup dele, a Wonderbar, que foi apoiada pela YC lá em 2008, acabou fechando. Fracasso, certo? Pelo menos na visão tradicional. Sim, fechou a empresa. Mas logo depois, ele se juntou a outra empresa que tinha acabado de sair da YC como primeiro funcionário. E essa empresa era o Airbnb. O quê? Primeiro funcionário do Airbnb. Caramba, que virada. Pois é. Do fracasso da própria startup para o início de um fenômeno global.
E depois de anos lá contribuindo para o crescimento absurdo do Airbnb, ele saiu para fundar outra empresa, também com apoio da YC, a Outschool. E a Outschool deu certo. Deu muito certo. Hoje avaliada em mais de 3 bilhões de dólares. Veja só como a experiência inicial, mesmo tendo falhado, abriu portas, conectou ele com as pessoas certas e o preparou para as oportunidades seguintes. Nada linear. Isso reforça demais a ideia de que a carreira não é uma escada retinha, né? Tentar empreender, mesmo que não dê certo financeiramente, parece que injeta um elemento de serendipidade, de encontros e aprendizados inesperados que podem mudar tudo. Perfeito. Conecta você com gente ambiciosa, inteligente, te expõe a desafios que forçam o crescimento pessoal e profissional. Ser fundador, ou mesmo tentar ser, acaba sendo uma forma muito eficaz de criar essas conexões e oportunidades que podem redirecionar completamente uma trajetória. Ok, foi uma bela jornada por esses insights todos da AI Combinator. Se a gente pudesse, assim, destilar os pontos essenciais para quem está ouvindo a gente e pensando sobre esse caminho de startup, quais seriam os recados finais? Boa. Vamos tentar resumir. Acho que podemos dizer assim. Primeiro, não se prenda demais às motivações iniciais, tá? Elas são fluidas, podem e vão mudar. Curiosidade, vontade de tentar, já são um bom começo. Certo, não precisa ter a motivação perfeita. Exato. Segundo, faça aquela análise do pior cenário de forma bem pragmática. Você consegue conviver com ele? Seja honesto consigo mesmo. Terceiro, busque ativamente conversar sobre ideias com pessoas inteligentes. Elas podem ser futuras cofundadoras ou te dar insights valiosos. Conversar é chave. Totalmente. Quarto, coloque a mão na massa. Comece projetos paralelos, por menores que sejam, e o mais importante, lance algo no mundo real. Ganhe experiência prática de tirar do papel. Perfeito. E, complementando, quinto, se você não tem as habilidades técnicas para construir, considere seriamente aprender o básico de programação. Dá muita autonomia. Ou então, priorize encontrar um parceiro técnico logo cedo. Fundamental. Gostando de trabalhar com seus colaboradores, seus sócios, uma boa química com um cofundador é um sinal fortíssimo para seguir em frente. Essencial para aguentar a jornada. E por último, mas talvez o mais importante a longo prazo, nunca subestime o valor do aprendizado. Mesmo que a startup não vire o próximo unicórnio, aquela empresa bilionária, a experiência que você ganha é um ativo imenso para sua carreira para o resto da vida. Exatamente. E talvez, sabe, como um pensamento final, uma provocação, baseada em tudo isso que a gente conversou sobre resiliência, sobre aprendizado pela ação. Manda. Se a ideia é exercitar esse músculo de transformar a intenção em algo concreto, qual seria um microprojeto paralelo, talvez nem relacionado a negócios, algo pequeno mesmo, que cada um de nós poderia iniciar esta semana? Tipo um desafio pessoal. Algo pequeno, só para testar a própria iniciativa e sentir aquele gostinho de tirar uma ideia do papel, por mais simples que seja. Fica aí a reflexão para todo mundo. Excelente provocação para fecharmos. Com isso, então, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje sobre esses insights tão ricos da Y Combinator para potenciais fundadores. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!